Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre articuladores. Pelo conceito, segundo Tamaki, articulador é um aparelho destinado à fixação dos modelos, que registra as relações maxilomandibulares e reproduz os movimentos mandibulares de interesse protético. Então esse é o conceito, segundo Tamaki, do que é um articulador. Já o Campos Ortega disse: o articulador é um engenho mecânico utilizado para elaborar os aparelhos protéticos em harmonia com a fisiologia muscular, com a anatomia e funções das articulações temporomandibulares, e ainda são utilizados para diagnóstico e planejamento dos casos clínicos. Então, nós temos a classificação dos articuladores em três tipos. Primeiro, o articulador não ajustável. Segundo, articuladores totalmente ajustáveis. E terceiro, os articuladores semi-ajustáveis. Vamos falar agora sobre o articulador não ajustável. Então, o articulador não ajustável é um aparelho simples, onde você tem, em geral, dois garfos, um garfo que prende o modelo de gesso superior e um garfo que prende o modelo de gesso inferior. Esses dois garfos são unidos através de um sistema de dobradiça simples. Tá? Normalmente, ele vem com esse sistema de dobradiça simples e eles não realizam movimentos de lateralidade. Eles são chamados também articulador tipo charneira, esse é um nome muito comum, charneira, tá? Ou oclusor, ou articulador de duas pontas. E aí, uma das características mais marcantes dele é que ele tem pouca capacidade em reproduzir os movimentos e condições da boca. De vantagem. A vantagem dele é que ele tem um custo bem reduzido, normalmente se compra ele por 10% do valor do outro, ou algo parecido. E o manuseio dele é simples. A montagem dos modelos de gesso é simples nesse tipo de articulador. É simplesmente você unir o par de modelos e fixar com gesso. Maxila num garfo e mandíbula em outro garfo. Tá? A desvantagem que esse articulador tem é de que ele só oferece movimentos bem simples de abertura e fechamento em torno de um eixo. Tá? Não promove deslizamento, lateralidade, normalmente ele não tem essa capacidade. E outro detalhe é que a dobradiça, o que corresponderia à articulação temporomandibular, normalmente vai estar muito próximo do plano oclusal, o que difere um pouco do que é na estrutura do próprio paciente. E isso faz com que o movimento em arco ocorra com angulação ou com uma extensão de arco diferente do que ocorre na realidade. Tá? Outro detalhe também é que as montagens deles são aleatórias, sem levar em consideração a inclinação, por exemplo, do plano oclusal. Os articuladores totalmente ajustáveis são o outro extremo. Enquanto nós falamos agora sobre os não ajustáveis, que eles são simples demais, apenas um movimento de dobradiça, nós vamos ter o outro extremo, que são os articuladores totalmente ajustáveis. Os articuladores totalmente ajustáveis, eles apresentam ajustes em todos os seus pontos, tá? Em todas as suas dimensões. Tá? Ele é baseado nos conceitos da gnatologia, que levava em consideração todos os movimentos mandibulares e os contatos dentários após esses movimentos. Então, são articuladores extremamente complexos que levam em consideração o movimento ou todos os movimentos possíveis e micromovimentos também possíveis que podem ocorrer na mandíbula em relação à maxila, e assim também o contato entre os dentes. As vantagens é que a gente tem mecanismo condilar ajustável nos três planos. Por exemplo, eu posso ter os côndilos mais próximos um do outro, horizontalmente, tá? De dentro para fora e de fora para dentro.
horizontalmente, de trás para frente, de frente para trás, e em altura, em relação ao plano oclusal. Então, eu consigo ajustar esses côndilos e essas cavidades condilianas, que fazem parte do articulador, em todos os sentidos, tá? Não só isso, mas na região anterior, onde eu tenho, por exemplo, o pino incisal, nessa região anterior, aqui embaixo apoiado na mesa incisal, isso aí é quem guia o movimento de mandíbula em relação à maxila. Então, nesse tipo de articulador, eu tenho também condições de prever a amplitude desses movimentos. Então, de como é que esse movimento ocorre entre maxila e mandíbula. Tudo baseado nessa construção dessa mesa incisal, nesse tipo de articulador. Então, por isso, eles conseguem reproduzir todos os chamados os determinantes da morfologia oclusal. Com relação às desvantagens do articulador totalmente ajustável, a gente tem que é algo tão complexo que muitas vezes o cirurgião dentista não consegue captar as informações no paciente e transferir essas informações para esses ajustes, tá? Porque de nada vale eu ter condição de ajustar todo o meu articulador semiajustável se eu não tenho como mensurar algumas partes no meu paciente e transferir essas medidas para o meu articulador. Então, às vezes, torna-se impossível de utilizar alguns ajustes. E isso aí torna-se uma desvantagem. Além do mais, por conta de ser extremamente complexo e cheio de ajustes e parafusos, eu acabo tendo um custo elevado desses aparelhos, o que inviabiliza a sua utilização no dia a dia da nossa clínica. Articulador semi-ajustável. Então, esse articulador semi-ajustável, que é a parte intermediária. Nem o não ajustável, nem tampouco o totalmente ajustável. A gente vai trabalhar com algo que está entre esses dois extremos, que é o articulador semi-ajustável, que nós trabalhamos no dia a dia. Então, do articulador semi-ajustável, a gente tem ele como um instrumento de eleição, por quê? Porque ele permite trabalhar com valores médios, que já vêm pré-estabelecidos, mas, em alguns casos, eu ainda consigo ajustar se for necessário fazer alguns ajustes. Então, através desses elementos, essas caixas condilianas e esses parafusos que estão aí contidos, eu consigo realizar esses ajustes, além desses dois parafusos posteriores, que também favorecem alguns ajustes. Vantagem do articulador semiajustável é que ele pode alcançar um grau de acuidade, tá, elevado, ou seja, eu consigo detalhamento nos meus trabalhos utilizando esse tipo de articulador, de maneira que o resultado do meu trabalho vá satisfazer quando for instalar no meu paciente. Faz uma reprodução satisfatória dos movimentos e realiza uma relação entre os dentes favorável ao trabalho. Para compreender a utilização do articulador semiajustável, nós vamos precisar de alguns conceitos. Então, um deles é o ângulo de Bennett, vamos entender o que é esse ângulo de Bennett, a guia condiliana, o plano de Frankfurt e a linha de Camper. Então, vamos aqui iniciar com esses conceitos para que a gente compreenda e saiba como é que se utiliza e a razão e a importância de utilização do articulador semiajustável na nossa prática. Então, vamos começar pelo ângulo de Bennett. Então, vamos relembrar o seguinte: sempre que eu tenho um movimento de lateralidade, o lado onde a minha mandíbula se desloca, o lado para onde a minha mandíbula se desloca, é chamado de lado de trabalho. O côndilo desse lado é chamado côndilo de trabalho. O côndilo do lado oposto fica sendo chamado de côndilo de balanceio. Ok? Então, esse aí é o primeiro conceito em relação ao lado de trabalho e lado de balanceio. Côndilo de trabalho e côndilo de balanceio. Então, o ângulo de Bennett, a gente encontra
esse ângulo formado exatamente do lado de balanceio, pelo movimento do côndilo. Então vamos compreender o seguinte: do lado de balanceio, o meu côndilo vai deslizar para frente. Então, para que eu tenha um movimento de lateralidade na mandíbula, um côndilo vai girar. A gente vai considerar aqui um movimento mais simples possível. Então, do lado de trabalho, o meu côndilo vai simplesmente girar. Do lado de balanceio, o meu côndilo precisa ir para frente para poder ocorrer o giro como um todo da minha mandíbula. Então, quando esse côndilo do lado de balanceio vai para frente, ele desenha uma trajetória. Então, essa trajetória que apareceu aí na cor vermelha. Considerando o plano sagital, eu vou traçar aqui uma paralela aqui em preto, tá? A esse plano sagital. Então, perceba que entre a trajetória, o que o côndilo vai realizar, e essa linha paralela ao plano sagital, vai se formar um ângulo. Esse ângulo que se forma é chamado de ângulo de Bennett. Então, observe um detalhe o seguinte: esse movimento que foi feito de lateralidade, eu só vou enxergar esse ângulo se eu estiver observando ele através do plano horizontal. É como se eu estivesse olhando o paciente de cima para baixo, vendo o plano horizontal na sua mandíbula. Ok? Então, com isso, a gente percebe que quando ele movimentar a mandíbula para frente, ou perdão, para um dos lados, o côndilo de balanceio vai se deslizar para frente. Então, esse desenho do movimento, do deslocamento, em relação a uma linha paralela ao plano sagital, vai formar esse ângulo que a gente conhece como ângulo de Bennett. Então, esse aí é um ângulo, a amplitude desse ângulo é algo de extrema importância para o estudo da oclusão. Então, só lendo o conceito, o ângulo de Bennett é o ângulo formado pela trajetória de avanço do côndilo do lado de balanceio com o plano sagital, durante o movimento excursivo lateral da mandíbula. Isso visto através do plano horizontal. Em média, nós, seres humanos, temos esse ângulo já pré-definido em torno de 15 graus. E daí os articuladores semiajustáveis podem trabalhar com ângulos que funcionam em torno disso, tá? De 0 a 25, 30 graus. Só que, em geral, nós podemos deixar pré-estabelecido o funcionamento desse articulador com esse ângulo em 15 graus. Por quê? Porque nós vamos encontrar a maior faixa da população funcionando com um ângulo em torno de 15 graus. Então, por isso, a gente pode deixá-lo pré-estabelecido. Qualquer variação é mínima, podendo ser considerado tudo em torno de 15 graus realmente. Um outro conceito é a inclinação da guia condiliana. Então, quando o nosso côndilo vai para adiante, seja no movimento de protrusão, seja no movimento do côndilo de balanceio durante o movimento lateral-otrusivo, ou seja, o movimento de lateralidade, esse côndilo, para ir para adiante, ele precisa deslizar sobre a eminência articular. Então, observando aqui esse desenho, a gente percebe que a inclinação dessa eminência articular pode ser considerada aí em torno de 30 graus. É um padrão também que está aí meio dentro das médias e nós já podemos também fazer essa inclinação na própria estrutura do articulador semiajustável. Lá existe a angulação que vai dar essa inclinação dessa guia condiliana, ou seja, desse plano que vai guiar o deslizamento do côndilo, por isso a gente chama de guia condiliana. Por quê? Porque guia o movimento do côndilo. Então, essa inclinação é um fator também, normalmente, que a gente pré-define como sendo aí algo em torno de 30 graus. Tá? Isso aí é dado pelo movimento anterior do côndilo de balanceio durante o movimento de lateralidade, ou de ambos os côndilos, quando eu realizo a protrusão. Então, a inclinação da guia
condiliana ou guia condílica vai ocorrer lá no meu articulador através dessa estrutura que a gente observa aí. Essa caixa preta a gente chama de caixa condílica. É lógico que nós vamos ter articuladores de várias marcas e aí vão aparecer em cores diferentes. Tá? Essa aqui é uma das marcas da BioArt, por exemplo. E internamente você percebe uma parte laranja. Tá? Essa parte laranja ela serve de superfície para deslizar o côndilo. Ou seja, isso aí é a minha guia condiliana. A inclinação dessa caixa é que vai corresponder à inclinação do ângulo que ocorre durante o movimento no ser humano, tá? Durante o deslizamento desse côndilo para anterior sobre a eminência articular. Então, a gente precisa copiar essa inclinação, transferindo isso aí para a guia condiliana. Como eu falei, em geral, ela vai estar em torno de 30 graus. Lá no articulador, depois nós veremos como é que a gente encontra essa angulação. Com relação aos meus articuladores semiajustáveis, em alguns casos, em alguns estudos, vocês vão ver que eles têm uma subdivisão. Ou ele é do tipo Arcon, ou ele é do tipo não Arcon. O tipo Arcon, a gente vai perceber simplesmente que o côndilo vai estar fixado no ramo inferior do meu articulador, enquanto que o não Arcon, eu vou ter um eixo nessa parte superior e o côndilo vai estar fixado nesse eixo. É como se houvesse uma inversão na composição da minha articulação. Enquanto do tipo Arcon, eu teria o côndilo na própria mandíbula, o não Arcon é como se eu tivesse o côndilo na porção temporal e a cavidade sendo na mandíbula. Então, é como se fosse uma inversão. Mas isso em nada vai diferenciar o resultado do trabalho, nem a utilização do articulador. É simplesmente uma questão de você ter uma mecânica diferente, tá? Já que nós não temos, normalmente, ligamentos no articulador, assim como nós temos nossos ligamentos na estrutura do sistema estomatognático. Então, por questão de uma mecânica mais fácil de se trabalhar, alguns fabricantes também produzem esse tipo de articulador chamado de não Arcon. Mas o resultado do trabalho vai ser a mesma coisa, não tem importância alguma. Com relação aos elementos constituintes do articulador semiajustável, eu vou listar aqui alguns de maneira bem rápida e falar a importância deles. Então, normalmente o articulador a gente separa ele em duas partes. Uma parte, que é a parte superior, chamada de ramo superior, onde eu encontro as principais regulagens do meu articulador. E aí eu tenho uma caixa lateralmente. Dos dois lados eu vou ter essa caixa chamada de caixa glenoide. Então, essa caixa glenoide, ela vai representar o que a gente chama de cavidade glenoide, tá? E dentro dela vai deslizar o meu côndilo. Então, eu tenho ela de ambos os lados. Sobre essa caixa glenoide, eu já tenho aqui alguns parafusos. Esse parafuso aqui, ó, ele tem como função regular o ângulo de Bennett, que vai ser marcado exatamente aqui nessa bordinha, ó, onde eu estou riscando, tá? E isso aí eu tenho de ambos os lados. Então, só lembrando, o ângulo de Bennett, normalmente a gente trabalha com ele em torno de 15 graus. Então, em outra imagem, ou em outro momento, a gente vai ver que nessa superfície eu vou encontrar essa angulação correspondente aos 15 graus. Tá? Esse parafuso da região posterior, ele serve para folgar todo o eixo da caixa glenoide. Então, quando eu folgo esse parafuso, eu consigo inclinar essa caixa nos dois sentidos, tá? No sentido horário e no sentido anti-horário. E aqui, lateralmente, eu consigo enxergar a angulação que essa caixa vai se estabelecer. E a caixa condiliana, ou a guia condiliana, a caixa glenoide, ela vai ter como padrão trabalhar em torno de 30 graus. Então, quando eu ponho uma regulagem geral ou genérica
para trabalhar com os meus pacientes, utilizando o articulador semiajustável, eu uso 15 graus para o ângulo de Bennett e uso também 30 graus para a inclinação da guia condiliana. Na região anterior, eu tenho um outro parafuso aqui. Esse parafuso serve para regular, para retirar e para prender a haste incisal. A haste incisal é essa haste que fica na região anterior. Essa outra haste, que pegou parte dela aqui na imagem, ela é simplesmente um apoio para quando eu abrir todo o meu articulador, ele ficar apoiado na mesa através dessa segunda haste, essa que eu vou circular aqui agora. É só uma haste de apoio para quando eu abrir o meu articulador sobre a mesa. Como eu havia falado, então nós vamos ver na parte superior dessa caixa condílica ou dessa caixa glenoide, nós vamos ver aqui, ó, os ângulos de Bennett. Então, essa aleta, essa pequena asa que eu tenho aqui, fixada através desse parafuso, vai me permitir estabelecer essa angulação de 15 graus. Perceba nessa primeira imagem que eu circulei, aqui eu tenho a marca 0, daí eu tenho o primeiro, o segundo, no terceiro traço, que aqui vai variar de 5 em 5, a cada 5 graus, eu vou encontrar aí o ângulo de 15 graus para Bennett. Nesse segundo desenho aqui, onde eu também fiz esse círculo em vermelho, nós também vamos verificar, olha, que eu tenho o primeiro traço 0, o segundo, que é 5, o terceiro, que é 10, e aí vai estar exatamente em cima da quarta linha, que é o ângulo de 15 graus. Observando pela parte de baixo, nós vamos verificar que existe uma porção laranja. Essa porção laranja aqui, ó, essa angulação aqui, onde eu estou passando o meu lápis, é que corresponde à superfície onde vai guiar lateralmente o meu côndilo, que é essa esfera prateada aqui. Então, essa esfera prateada, ela vai deslizar sobre esse côndilo, sobre essa superfície guiada por essa tábua lateral, o que vai me permitir ter essa guia correspondente ao ângulo de Bennett. Então, ela desliza sobre essa superfície, que é o fundo da minha cavidade glenoide, e lateralmente eu tenho essa outra superfície que corresponde ao ângulo de Bennett, a angulação do. Com relação ao ramo inferior do meu articulador semiajustável, nós podemos ver que ele apresenta aqui algumas particularidades. Logicamente, nós vamos ter diferença entre as marcas dos articuladores, mas no caso desse aqui, eu tenho uma estrutura que é extremamente importante que se compreenda, que são essas esferas condilares. Então, eu tenho as duas esferas, que correspondem aos côndilos da mandíbula, tá? E eles podem ser fixados em 3 posições diferentes. Então, aqui, ó, se você observar bem, tem a letra L, a letra M e a letra S. Então, aqui eu tenho o maior, large, o medium ou small. Então, eu tenho 3 posições de distância entre esses côndilos. Essa distância vai variar de acordo com a estrutura do meu paciente. Logicamente, pacientes de uma menor estatura, eu vou ter uma distância menor entre esses 2 côndilos. Paciente com estatura maior, eu posso ter uma distância maior entre esses 2 côndilos. E isso aí vai ser observado durante a tomada do arco facial. Tá? Então, esses côndilos eles são rosqueados nessa posição e qualquer necessidade é só desrosquear e rosquear numa posição mais adequada ao paciente. Então, aí eu tenho as duas esferas condilares na posição SML. Em alguns articuladores, vocês vão encontrar a posição 1, 2 e 3, mas é só observar que ou ela é mais estreita, ou ela é média, ou ela é maior. Tá? Então, são 3 posições. Ok? E aí, nós temos essa placa de montagem inferior, essa parte aqui, ó.
e nós vamos encontrar a diferença entre os meus articuladores. Por exemplo, esse aqui é material em alumínio. Nós vamos encontrar a maioria hoje em plástico, com a base metálica fixada com um ímã. Então, essa base aí serve para fixar o modelo da mandíbula, o modelo de gesso correspondente à mandíbula. Aqui na região anterior, eu vou circular aqui com uma linha escura, mas do lado aqui eu tenho outra figura, que corresponde à mesa incisal. Essa mesa incisal serve para apoiar o pino incisal ou haste incisal na região anterior, que é para manter a posição do ramo superior em posição. Normalmente o ramo superior trabalha paralelamente ao ramo inferior. Atrás ele vai estar apoiado nas esferas condilares. Na região anterior, ou seja, na parte da frente, ele vai estar apoiado pela haste incisal, que vai descansar sobre essa mesa chamada de mesa incisal. Então aí eu tenho a base inferior para fixar o meu modelo inferior, o modelo mandibular, aquela haste que eu havia falado anteriormente, que apareceu um pouco naquela foto lá no slide anterior, ela serve para quê? Para quando você for trabalhar, que precisar abrir o seu articulador por completo, então aquela haste de fora, que aponta para cima na outra imagem, ela vai servir para apoiar sobre a mesa. O pino incisal, como nós já falamos, ele tem a função de apoiar a região anterior do meu articulador. Então ele vai precisar, ele tem regulagem também, mas em geral ele tem um ponto que a gente chama de ponto zero. Quando eu utilizo ele no ponto zero, eu tenho a garantia de que o meu articulador vai ter o ramo superior, essa parte superior, paralela ao ramo inferior. Então eu tenho ramo superior e ramo inferior, os dois paralelos, desde que eu tenha regulado o meu pino ou minha haste incisal na posição que a gente chama de posição zero. Então, a distância intercondilar, nós já falamos, sempre ela é importante. Agora, falar o seguinte, sempre que eu precisar alterar a distância entre os côndilos, nós vamos também precisar alterar logicamente a distância entre as minhas caixas glenoides. Então, como é que faz essa alteração da caixa glenoide? Sempre eu vou precisar girar essa roseta que tem aqui na parte central. Quando eu giro para um dos lados, as caixas glenoides se afastam. Quando eu giro para o lado oposto, as caixas glenoides se aproximam. É uma espécie de fuso ou parafuso interno que a gente vai encontrar dentro do sistema. Tá? Só lembrando isso aí, quando eu alterar ou houver a necessidade de alterar a distância intercondilar, eu também vou precisar alterar, logicamente, a distância entre as caixas glenoides. Só lembrando que nós vamos também precisar compreender o que é o plano horizontal de Frankfurt, que é um plano que passa no ponto chamado de pórium, que na verdade é o teto do meato acústico externo. E esse mesmo plano ele vai passar no outro ponto, que é a borda inferior da órbita. Então, esse plano, chamado de Frankfurt, ele é de extrema importância dentro da odontologia. A gente vai ouvir muito falar disso aí quando a gente fala de prótese, quando fala de ortodontia, quando fala de cirurgia. Por quê? Porque ele é um plano padrão de medidas e aferições dentro da odontologia. Então, a gente precisa aprender esse nome, plano de Frankfurt, tá? Sempre que a gente for levar em consideração formas e posições das estruturas do sistema estomatognático. E aí, só lembrando, paralela ao plano de Frankfurt, nós temos o ramo, na verdade, o ramo superior do meu articulador semiajustável. Então, é a referência desse plano, também chamado de plano horizontal, é o ramo superior do meu articulador semiajustável. Tá? Daí eu tenho uma referência do que é horizontal para algo no meu aparelho que também é horizontal, no meu articulador semiajustável. O arco facial. Então, o arco facial é um importante acessório para a montagem do modelo superior. Então, esse arco facial, eu levo ele em posição na cabeça do meu paciente e, baseado no plano de Frankfurt, ele vai ficar fixado lá no meu paciente.
de maneira horizontal, sempre que o paciente estiver naquela posição anatômica, eu montando esse arco facial no rosto dele, eu vou ter esse arco numa posição horizontal. E aí a referência dele é importante para transferir as medidas do paciente, a posição em relação ao plano horizontal para o meu articulador. Então também ele serve para verificar a distância intercondilar. Nós vamos ver daqui a pouco no slide mais adiante. E esse arco também serve para segurar o garfo de mordida, que vai dizer a posição do meu arco superior, do arco maxilar, dos dentes da maxila do paciente, do plano que esses dentes formam em relação ao plano horizontal e a distância desse plano, ou seja, dos dentes da maxila, em relação à articulação temporomandibular. Então, o arco facial, em conjunto com o garfo de mordida, me dão a posição dos dentes da maxila, tanto em relação ao plano horizontal, quanto em relação às articulações temporomandibulares. Então, esse arco ele fica estável no rosto do meu paciente desde que eu utilize os 3 pontos de apoio. Então, 2 são dados a partir das olivas auriculares, nessa região posterior, assim como o relator náseo, que é essa parte anterior aqui, ó, ela vai apoiar abaixo da glabela. Então, na posição do nariz, logo aqui abaixo da glabela. Então, colocando esse arco fixado nesses 3 pontos, eu vou ter o arco correspondente a uma posição do que eu tenho como plano de Frankfurt. Isso aí serve de referência para o restante da minha montagem. Então, veja bem, quando eu ponho no rosto do meu paciente, perceba que o arco ele vai estar paralelo ao plano de Frankfurt. E se você pensar bem, ele também está paralelo ao solo. E levando em consideração que ele tem uma haste vertical e aqui, ó, eu tenho algo fixado nele, então o plano oclusal do meu paciente vai estar gravado através dessa fixação, a sua relação de posição em relação ao plano horizontal. Assim também, como a sua distância do plano oclusal da paciente, a distância do plano oclusal em relação à sua articulação temporomandibular. Isso aí é uma referência também que fica gravado através do garfo de mordida que está fixado no arco facial. Então, o arco facial, perceba bem, ele no paciente ele vai ter essa referência de ser horizontal. Quando eu transfiro para o meu articulador, o arco facial, então, levando em consideração que ele vai ser trabalhado de maneira horizontal, então eu transfiro o que é horizontal no meu paciente para o que é horizontal no arco facial. Perdão, no articulador semiajustável. Então eu preciso ter sempre o ramo superior do meu articulador paralelo ao arco facial, quando eu for transferir a montagem do meu modelo para o articulador semiajustável. Interessante que no momento que eu monto o arco facial no meu paciente, eu observo na região anterior dele uma marca que me diz se esse paciente tem um rosto largo, médio ou estreito, ou melhor, se os côndilos desse paciente, já que eu vou ter a posição das olivas fixadas no ouvido, no meato acústico externo, eu vou saber se eu tenho uma distância muito larga, média ou estreita. Então, para isso, eu relaciono um tracinho que está em um dos lados do meu arco, porque o arco ele desliza em 2 metades. Então, as metades na região anterior, fixadas por esse parafuso, elas deslizam uma sobre a outra. E aí essa linha do meio, ela vai deslizar ou para a esquerda ou para a direita, e aí a gente tem noção se o arco na região posterior ficou mais aberto, é porque a distância intercondilar do meu paciente é grande. Se o arco ficou mais fechado, é porque a distância intercondilar do meu paciente é pequena. O detalhe é que, na grande maioria da nossa população, a gente sempre vai trabalhar com o meu articulador na posição intercondilar considerada como média.
quase sempre a gente vai conseguir trabalhar com essa distância intercondylar na posição média. Então, sem a necessidade desse ajuste. O plano de Camper, que é um outro conceito, nós já vimos. O plano de Frankfurt, que é aquele ponto que passa póreo e na parte inferior da órbita. Agora nós vamos ver o plano de Camper, que é um outro plano. Esse plano de Camper, então, no ser humano, na pessoa viva, a gente tem ele passando na parte superior do tragus e bordejando a asa do nariz. Então, eu tenho um plano de Camper. Esse plano ele tem uma certa inclinação. Em relação ao plano de Frankfurt, a gente tem uma inclinação do plano de Camper que vai variar aí entre 10 e 15 graus. Tá? O padrão dentro da prótese que a gente utiliza normalmente vai estar em torno de 15 graus. As mesas, e a gente já compra alguns instrumentos prontos para isso, sempre trabalha com o padrão em torno de 15 graus em relação ao plano horizontal. Então, lembrando, Frankfurt é paralela à linha horizontal. E Camper tem essa inclinação que dá em torno de 15 graus. Só que, logicamente, pode variar entre os pacientes. O padrão que a gente pode utilizar é em torno de 15 graus. Então, a particularidade, a importância desse plano de Camper é que eu tenho o plano oclusal paralelo a esse plano, ao plano de Camper. Então, o plano de Camper, que na verdade a gente considera linha de Camper, que vai do tragus até a asa do nariz, a borda inferior da asa do nariz, paralela ao plano oclusal. Então, a linha de oclusão entre os dentes superiores e inferiores. Então, há um paralelismo entre o plano de Camper e o plano oclusal. É uma outra importância para isso. Okay? Por que nós falamos de plano de Camper? Porque há a possibilidade também de montarmos o par de modelos no articulador sem a utilização do arco facial. Então, eu posso fazer escolha de um outro dispositivo chamado de mesa de Camper. Então, essa mesa de Camper ela já traz na sua estrutura uma inclinação aí em torno de 15 graus. Então, caso você não vá utilizar o arco facial para tirar a medida própria do paciente e transferir isso ao articulador, você pode fazer o uso de mesa de Camper, essa mesa que a gente já compra já nessa medida. Então, apoia a mesa sobre a parte inferior, o ramo inferior do meu articulador, e apoia o modelo de gesso sobre essa mesa. Isso, em alguns casos, facilita a montagem, só que tudo que apresenta vantagem também pode apresentar desvantagens. Então, no caso, quais são as desvantagens e as vantagens de se trabalhar com esses elementos, com arco facial ou com mesa de Camper? Quando eu trabalho com o arco facial, eu tenho a medida exata e a inclinação exata do meu plano oclusal em relação à ATM do paciente. Isso vai ser transferido lá para o articulador. Tá? E também essa inclinação em relação ao plano horizontal. Por quê? Porque eu faço a transferência disso aí do próprio paciente, eu tiro as medidas próprias do paciente através do uso do arco facial e transfiro isso para o meu articulador semiajustável. Já com a utilização da mesa de Camper, eu não sei se realmente a inclinação do arco dentário do meu paciente é 15 graus, como a mesa de Camper já veio de fábrica com 15 graus. Isso aí eu não sei se é. Vai girar em torno disso, mas eu não sei. Outro detalhe é que eu não sei a que distância eu vou botar esse meu modelo em relação à estrutura do meu articulador semiajustável, essa estrutura que corresponde a essa distância. Tá? Então, ele não me dá essa referência. Então, eu faço meio que uma montagem aleatória quando eu uso mesa de Camper. Alguns estudos, inclusive, posteriormente eu vou indicar aqui um artigo, que traçam um paralelo e comparam os resultados entre essas mudanças e que diferença pode ocorrer. Ok? E se é viável utilizar ou não. Então, essa aí é a diferença. Mesa de Camper, eu não tenho essa referência exata de angulação e distância. Com arco facial, eu tenho tudo mais exato. Do arco facial é um pouco mais
trabalhoso de montar isso aí, mas com um pouco de técnica e de treino, a gente faz isso aí muito rapidamente. Então, as vantagens do arco facial: você tem a distância do plano oclusal, a articulação, que é transferida isso para o articulador, e a inclinação desse plano oclusal, que também é medida no próprio paciente e transferida para o articulador. Ok? Então, com isso, a gente encerra mais um assunto aí bem rápido falando sobre articuladores. Espero que tenham gostado. Tá? Qualquer dúvida, entre em contato conosco, que a gente pode e aí estar conversando um pouco mais sobre os articuladores. Obrigado.